Bom, quem não me conhece, eu sou Marcelo Teixeira, sou pastor, estou no mercado de trabalho aí desde os 12 anos, faz pouco tempo. E hoje a gente propôs bater esse papo aqui. O Bruno é nosso mediador. Quem não conhece o Bruno também é empresário. É mediador porque na verdade pode ser que a gente brigue, então o cara vai mediar aqui. Provavelmente. Vai bater em mim, você que faz jiu-jitsu. O que seria bem legal é que todos participassem. Então fique aberto para fazer pergunta, levanta a mão, a gente vai te ouvir e tentar achar aqui algumas soluções para o momento que a gente está vivendo nessa nação. Bom? Acho que até antes do Bruno começar, a gente estava falando aqui, né, sobre esse momento, e o nome dessa conferência é Call to Action, né? Então, como é que a Fernanda fala? Call to Action. E assim, a gente quer conversar um pouco sobre o que a gente acredita profundamente, que é trazer o reino para o mundo, né? E como a gente estava falando lá atrás, longe de ser donos da verdade, longe de ter tudo dominado, de saber tudo, a gente está muito mais aqui para trazer um pouco de como a gente tem visto isso, de como a gente tem feito, e muito mais para trazer para reflexão, porque todos nós estamos buscando, a verdade é que a gente está buscando a resposta juntos, né? A gente quer fazer a diferença junto e cada um de nós foi chamado para fazer a diferença. Já que não pode estar todo mundo aqui na frente, então estamos nós, mas poderia ser qualquer um falando sobre esse tema, né? Vamos lá. Então, assim, o Bruno tem umas perguntas para fazer para nós. Para nós. Para nós. Eu tô nervoso, gente, porque eu sou muito tímido, né? Nossa, a coisa. O Bruno, nossa, quando teve o lançamento do meu livro ano passado, ele e a Vivi pareciam mais os donos do lançamento que eu, assim. Estavam, gente, veio todo mundo que a gente queria. Super tímido, menino. Foi muito bom. A primeira pergunta é que na oração do Pai Nosso, Jesus ele fala: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E é muito interessante que, com base nessa oração, né, Jesus ele nos ensinou a respeito da nossa atuação, trazendo aquilo que é do céu para a terra. Então, o que essa parte da oração nos fala a respeito da nossa atuação profissional? Bom, a gente, como a Grazi falou, né, e a Grazi é minha super sócia, o Marcos, a gente está todo mundo caminhando junto. Assim, reino na terra, né? Reino na terra, não é reino na igreja. E para nós, assim, a gente tem que fazer a diferença onde quer que a gente esteja. E isso tem tudo a ver com o mercado de trabalho. E é muito lindo quando a gente vê como Deus chama cada um, mesmo para fazer alguma coisa específica, para atuar em alguma frente, e como não dá para a gente querer ser igual ao vizinho, porque tem alguma coisa muito específica para mim, alguma coisa muito específica para o Mar, para o Bruno e para cada um de nós. E aí, reino na terra, quando você fala de mercado de trabalho, é um super de um desafio. Um super de um desafio. Porque a gente, meu entendimento, né? A gente lida assim com duas coisas bem complexas no mercado de trabalho, que são o eu, o ego e a grana. Que eu acho que são dos dois maiores deuses que confrontam o nosso Deus, dos dois maiores deuses que podem nos levar à idolatria. Você querer ser maior, você querer aparecer mais, você querer ser o melhor do mercado, aquele se destaca mais. E, por outro lado, a grana, né? Então, é ali que você vai ganhar dinheiro, é ali que você vai fazer seu pé de meia, é ali que você vai encontrar a sua segurança. E alguns vão mais longe, alguns têm mais amor mesmo pelo dinheiro, buscam, têm, né, aquele ímpeto por buscar dinheiro. Então, falar em reino na terra é você trazer, cara, é o contrassenso, aquela loucura mesmo que Jesus fala, que a gente vai ser louco para o mundo. E muitas vezes, o tempo inteiro você tá com a sua cabeça conscientemente buscando exercitar os valores bíblicos. Você está conscientemente buscando exercitar os princípios e as escolhas. E aí vem muito aquilo, né? Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. E essas escolhas, elas são diárias. Então, por exemplo, já tive mais de um cliente, a gente presta serviços, então já tive mais de um cliente falando para mim assim:
Não, mas não precisa emitir nota, não. Porque aí ou você ganha mais, ou você cobra menos, e etc. Eu falo, não, eu vou emitir. Eu já tive caso de cliente que foi uma vez só, mas que eu tive que colocar o meu nome na nota fiscal, porque o cara não me passava o CPF dele, e porque eu queria pagar imposto, porque é o certo a se fazer, porque Jesus ensinou pra gente que é o certo a se fazer. Eu fui lá e emiti uma nota fiscal no meu nome. Porque o fisco pode até me encher dizendo, mas não foi você. Ele falou, mas eu tô pagando imposto. Ele vai falar, não, então tudo bem, eu tô fazendo a coisa certa. Coisas assim, por exemplo, você tem um negócio que você está desenvolvendo. A gente tem muitas coisas que são desenvolvidas juntas dentro de casa. E tem sempre uma divisão comercial daquilo que está sendo feito e etc. A gente sempre fala assim que a gente se navega pelo princípio da generosidade e às vezes a gente abre mão de coisas que naturalmente seriam normais a gente receber em prol de fazer o outro receber também, em prol de fazer... E uma coisa que a gente sempre fala, se for para brigar por dinheiro, a gente diz não para o negócio e diz sim para o relacionamento. Então, são esses valores, assim, por exemplo, deixa eu tentar lembrar de outra coisa que eu já vivi, enquanto você tenta lembrar coisa sua aí também para trazer. Mas, sei lá, eu lembro uma vez que... Isso é bem comum, na verdade. Às vezes vem gente me procurar querendo desenvolver um tipo de trabalho comigo e eu falo, eu não vou poder te atender. Eu não acho que eu vou ser a melhor pessoa para te atender, mas eu vou te apresentar para quem eu acho que vai poder te atender melhor que eu. E aí a pessoa vai com essa outra situação e depois de um tempo essa pessoa volta. Por quê? Porque ela viu que ela podia confiar em mim. Porque eu não estava simplesmente tentando fazer uma venda. Eu estava buscando ser fiel. E o tempo inteiro é assim, é buscar mesmo o reino, buscar o reino, buscar o reino. E como embaixadora do reino, eu tenho que levar esses valores. Eu sei que essas pessoas estão ali se relacionando comigo e falando, puxa, não é todo mundo que é assim. Puxa, não é todo mundo que age assim. Então, para mim, isso é muito do reino na terra. Não sei se você tem para falar sobre isso. Eu acho que em algum momento a gente separou, né, o sagrado do secular, do profano e do santo. E a gente começou a definir coisas como não de Deus. E acho que a gente abriu mão até de símbolos que são da igreja. Símbolos mesmos, símbolos visuais. E hoje são símbolos de outros grupos. Eu acho que a gente abriu mão, por exemplo, da arte, da mídia, de tantas áreas que Deus colocou dons e talentos na gente. Isso assim, só querendo agregar alguma coisa do que foi falado, que acho que é a parte mais importante aí. E quando a gente abriu mão desses dons, a gente começou a não deixar o céu na terra. Porque o dom é do céu. A doença não é do céu. O problema, a guerra, isso não é do céu. E agora, o que é do céu, a gente começou a ter só no domingo à noite, às vezes. Então, eu resumiria dessa forma. Eu acho que a gente separou algo que a gente não deveria ter separado. E a gente também fala assim, por exemplo, no nosso negócio, a gente ora uma vez por mês, assim, pelas coisas pessoais das pessoas que estão ali. A gente sempre declara o Senhor como dono do nosso negócio. Todo mundo ali é dizimista. E a gente tem uma profunda convicção de que a gente quer transformar a terra em nome dele. E aí você falou uma coisa muito que o Marcos trouxe hoje à tarde, que é a questão de se o cristão não estiver na política, outra pessoa vai estar. Se o cristão não estiver nas artes, outra pessoa vai estar. Se o cristão não estiver nas escolas, outra pessoa vai estar. E aí a gente está o tempo inteiro clamando, Senhor, cuida da família, cuida do não sei o quê, cuida do não sei o quê, mas aí a gente entrega todas essas coisas para os não cristãos. E acho que uma coisa que é super importante é assim, eu sempre trabalhei, né, no entre aspas, aqui no secular, né, não dentro da igreja.
Mas, e para mim, até eu encontrar essa coisa do desenvolvimento, eu sempre fui muito mal resolvida com o trabalho. Eu não conseguia encontrar propósito. Quando eu fiz esse movimento para a parte do desenvolvimento, que aí eu entendo que é bem o que Deus me chamou mesmo para fazer, nossa, a visão abriu de um jeito de que está tudo conectado, e de que, para mim, é tanto missão estar aqui dentro como missão estar lá fora, e de que é uma coisa só, assim como o Má está falando. E tem uma frase que uma vez eu escutei, que essa frase para mim faz muito sentido. É muito mais fácil ser sal no saleiro. É muito mais fácil ser crente dentro da igreja, crente lá fora que é difícil. E aí é essa coisa, ser sal lá fora, né? Vamos lá, próxima. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta para fazer, gente, a gente está junto aqui, tá? É o que a gente está falando, estamos explorando junto aqui, tá? Fala aí, Bruno. A Igreja Monte Sião trouxe um dado de que 3% das pessoas são chamadas para dentro da igreja e 97% das pessoas são chamadas para fora da igreja, para qualquer outra esfera da sociedade. Se isso for verdade, qual que é o impacto prático para a igreja? Eu acho que a gente também está tentando reformar a igreja, redefinir a igreja. Eu acho que a gente está indo no caminho errado. Se nós entendemos que não serão todos, talvez e provavelmente a minoria vai operar dentro da igreja e a maioria vão chegar até os confins da terra, o que a gente precisa definir é o propósito da igreja. O que a gente precisa reformar, talvez, seja o alvo da igreja, o propósito que ela tem, como ela vai agir, qual é a estratégia que deve usar, qual é o nível de autoridade, de influência que ela poderia estar usando e que ela deve usar. Eu acho que esse dado é verdadeiro, se não exato, muito próximo disso, mas o que precisa estar claro para a gente hoje é qual é o motivo da igreja, de verdade. É virmos num domingo, ou no sábado, ou no domingo de manhã, não sei, e recebermos um arrepio, um mover, uma cura, uma solução de um problema? Será que é isso? Esse é o motivo da igreja? Eu acho que eu deixo até a pergunta aberta aqui. Eu acho que eu tenho 2 entendimentos assim sobre isso. Um é que não existe melhor ou pior, né? A gente não sabe de onde vêm esses dados, a gente só sabe que eles foram divulgados. Eu até perguntei para o pessoal lá e ficaram de me passar, mas o fato é de que com certeza existem menos pessoas com chamado para dentro da igreja do que para fora, então não são os dados em si, mas é o que eles representam. E acho que pelo menos para mim, assim, de novo, não existe uma posição mais ou menos estratégica para o reino, pelo contrário, né? E aí o segundo ponto desse raciocínio é, eu sempre vejo a igreja como um quartel-general. Quando você tem, se você pensar, eu não entendo muito de guerra, né? Mas a gente sabe disso. Então você tem lá o exército. O quartel-general é onde essas pessoas vão ser treinadas, é onde essas pessoas vão ser alimentadas, é onde essas pessoas vão aprender princípios como honra, como autoridade, como uma porção de coisas. É onde essas pessoas vão colaborar para que o quartel-general tenha recursos para devolver. Então é uma engrenagem, né? Mas ao mesmo tempo, essas pessoas estão sendo treinadas lá para fora. Mas ali é o esteio, ali é o porto seguro, é ali que elas dão e recebem. E aquele quartel-general, quanto mais equipado ele for, mais ele equipa. Então, assim, se 97% de nós estão lá fora, esse é o quartel-general. E esse lugar precisa estar o mais equipado possível para poder equipar quem está lá fora. Então, é uma engrenagem, né? É uma mega de uma engrenagem. Você vem, você corta a batata, você arruma sua cama, você limpa o chão, você não sei o quê. E em troca, você recebe os princípios, o treinamento, a lapidação, para estar pronto, alimentado e inteiro para ir lá para fora e para fazer a diferença lá fora. É um ecossistema, né? Se a gente pensar assim, um sistema que se sustenta, que se apoia, que traz mais vida e que gera mais força, mais energia. Muito legal isso. E se o quartel-general não tiver forte, ele vai te equipar pior. Se ele estiver forte, ele vai te equipar melhor. Não é assim. Forte isso. Vamos lá. Gênesis 12:2 fala o seguinte. Deus falando para Abraão: farei de ti uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o teu nome.
"Se tu uma bênção". Deus não fala para Abraão ser uma grande igreja, mas fala para ele ser uma bênção onde quer que ele vá. Um exemplo disso é que ele abençoou Ló durante a sua vida em diversas áreas. A pergunta é, nessa passagem de Gênesis 12:2, que Deus diz para Abraão ser uma bênção, o que isso nos ensina sobre o nosso papel na Terra? A ser uma bênção. Não, assim, eu acho que isso é tão claro, né, meu? Engraçado, eu vejo constantemente um divisor de águas na minha vida foi ter começado a entender o que era valor para mim. E não é aquele valor... Sabe quando você entra num lugar e você fica dodói porque você acha que seus valores não estão sendo atendidos? Mas os valores não estão sendo atendidos, as pessoas não estão atendendo os meus valores. Aí um dia eu entrei em contato com uma forma diferente de se olhar para isso. E eu passei a entender que valores, na verdade, são coisas que eu quero deixar como legado. É aquilo que eu quero construir. O Marcelo não precisa ter os meus valores. O Marcelo vai ter os valores dele, eu vou ter os meus. E eu vou ser responsável por construir os meus valores e por deixar o legado que Deus me deu na Terra. Então não tem que ficar pedindo para ele exercitar os meus valores. Eu tenho que exercitar os meus valores. E a partir do momento que eu entendi isso, eu comecei a ter mais estruturas onde me apoiar para agir em determinadas situações. Isso desde casa até no trabalho. E eu acho que essa frase, ela é uma desses pilares que a gente pode usar. Se tu uma bênção. Está em dúvida de como agir? Se tu uma bênção. Está em dúvida se você deve... o cara vai me fazer de bobo. o cara vai... Você tem dúvida? Você está se sentindo passado para trás? Se tu uma bênção. Mesmo que você vá se passar por bobo. Você tem... Entendeu? É uma ajuda para tomada de decisão. Então, assim, Abraão não teve a menor dúvida quando Ló tinha rejeitado ele, tinha ido embora, tinha querido as melhores terras, foi para Sodoma. Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra. Abraão ainda negociou com Deus, porque ele tinha esse espaço com Deus. E, foi atrás, ele foi lá buscar Ló e a família dele, foi libertá-los. Ele nem pensou, ele simplesmente foi uma bênção. E tudo que a gente vê em Abraão, claro, ele teve os erros dele, ele mentiu em algum momento e tal, mas a gente percebe que o tempo inteiro ele estava tentando ser uma bênção. E isso para nós é um baita de um suporte para a gente estar no mundo. Ficou em dúvida? Ser tu uma bênção. É bem prática. É o seguinte, você disse que mesmo que nós sejamos, como você disse, que nós sejamos injustiçados, ou mesmo que a gente esteja, no prejuízo. Então, assim, na verdade, não é nem uma pergunta, seria uma consulta, né? Eu vou sentar. Não, é o seguinte, e quando acontece isso, que se trata de um cristão também? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Quando se trata, eu estou vivendo um caso desse, e eu estava ali pensando o que realmente eu iria fazer, né? Deixar para lá, porque vou ficar com prejuízo, mas ao mesmo tempo alguma coisa me incomoda, porque eu preciso falar, eles são cristãos, e eu penso que deveria ter... Me ocorreu agora, porque eu não queria conversar mais, mas me ocorreu agora. Fazer uma reunião e colocar o que eu estou sentindo, o que foi feito, e falar, vocês são cristãos, como que vocês vão agir? Não sei. Então, assim, é uma consulta, assim, tipo... Não, super errada, legal. Eu fico calada. Super né? legal. Fico com prejuízo. Olha, eu vou te dar a minha opinião. Eu não... Assim, gente, aí é você com Deus que vai buscar, tá bom? Eu acho muito complicado dizer pra você o que eu acho que você tem que fazer, porque não tem esse nível de especificidade na Bíblia. Depois o Mar fala o que ele acha. O que eu acho? Eu acho que primeiro que a Bíblia fala em transparência.
Então, só o que você acabou de falar já é muito legal. A segunda coisa a Bíblia, Deus é um Deus de basta, né? Assim, tanto que a gente vê lá em Apocalipse, Deus falando, eu não me lembro para que igreja que ele fala, basta, parou, acabou. E mesmo quando ele determinou o tempo, acabou para Sodoma e Gomorra, por exemplo, Deus dá o basta. Deus é misericordioso para sempre, mas chega uma hora que se o prejuízo que está sendo causado é maior do que o que pode ser feito, eu entendo que Deus dá um basta. Eu acho que na minha percepção, você vai ter que juntar um quebra-cabeça. É ser uma bênção, ao mesmo tempo dar o basta, e essa transparência que você falou. Como você vai fazer isso, eu não posso te dizer. Mas eu acho que essa transparência que você falou é super legal, porque isso é valor de reino. Então é isso, se você está exercitando o valor de reino, você está exercendo o reino na terra e está sendo embaixadora. No caso, eu senti isso no meu coração, realmente chegar e falar em amor, né? E trazer um avivamento ali também, porque é o que você falou, que Deus é esse? É Deus do dinheiro? Legal. Amém. Obrigada, viu? Eu queria pegar um pedacinho disso. Muito legal, principalmente a coragem, né, de tomar assim, estar à frente de todo mundo, fazer uma pergunta assim. A gente tem alguns minutos só, a gente vai correr aqui, mas eu queria falar sobre ser uma bênção e ser bonzinho. É diferente, ser uma bênção e ser bonzinho, que é o que eu acho que a Ju falou, e tudo existe limite. A gente tem opções. Quando Adão e Eva optam por algo que Deus não faz parte, eles simplesmente abrem mão de todo o plano que tinha com eles ali. Termina. Então a gente tem conversado muito até sobre negócios esses dias, de perdas grandes, de pessoas muito próximas que prepararam um golpe, sendo bem claro para vocês. A gente representa os recursos do reino, não são nossos. Então nós temos que defender aquilo como do reino. Eu sou um agente do reino. Então se eu sou empresário, se eu sou um funcionário, ou se eu sou um profissional liberal, tudo aquilo que Deus me deu é para eu defender. Se eu sou um pastor na igreja, eu tenho que pensar no coletivo. Se eu sou um empresário, eu tenho que pensar no coletivo também, tudo que vai acontecer. Mas o basta não quer dizer abandonar a pessoa. O basta quer dizer, a partir daqui a gente não vai poder seguir dessa forma. Eu acho que essa pergunta que ela fez, e isso que a gente está falando, é extremamente complexo. Acho que tem 1 milhão de coisas. A gente estava falando outro dia de protocolos da Bíblia, de coisas que você tem que fazer. Então, assim, essa nossa resposta, na verdade, é muito mais um estímulo para vocês pensarem, e ela é extremamente superficial. Então, assim, não saiam com nenhuma conclusão disso a partir do que a gente falou, tá? É muito mais um busca aí. Falando um pouquinho de Mateus 5, versículo 13 a 16, posso pular o versículo aqui? Nesse versículo, Jesus fala sobre ser sal da terra e luz do mundo. O que vocês entendem sobre isso e que exemplos pode nos dar efetivamente de como a gente pode fazer isso? Acho que a gente já falou. A Grazi está olhando para a gente com cara de corre aí, não? Mais ou menos. Então, gente, acho que essa passagem da Bíblia é tão clara, né? Sal da terra. O sal, não só da igreja, de novo, não é a luz da igreja. Quando você vai lá no original de terra e de mundo, ele está querendo dizer terra, terra, mundo, mundo. Não está falando da igreja. E o que Jesus está falando é para a gente... O que o sal faz? O sal dá sabor, o sal conserva a terra, né? E ao mesmo tempo ele está falando de luz. E luz tem um monte de significados no mundo. E ele também fala assim que é impossível você esconder essa luz. Ela não pode ficar escondida, ela tem que ficar exposta. Então assim, gente, seja por meio do que você fala, ou muito mais do que o que você fala, mas do que o que você faz, Jesus nos deu esse mandato de salgar a terra, de novo, de ser a diferença.
Então, gente, é no pequenininho. É quando você está lá falando com o par, é quando você está lá falando com o seu chefe, que você está falando com o subordinado, é quando você está falando com o comprador, quando você está falando com o fornecedor, seja lá como for. É no pequenininho. Buscar os princípios nas menores coisas. E lógico, é exato? Não, não é exato. Muitas vezes, ainda que você se baseie no princípio, no valor, ele não vai ser tão específico. Só que para essas horas, tem outros princípios bíblicos. Vai buscar conselho. Um dos maiores conselhos que a Bíblia nos dá e que nos informa é sobre o orgulho, que é o que eu estava falando do eu, né? Gente, a gente não sabe de tudo. E no mercado, e mesmo dentro da igreja, eu acho que na igreja mais antiga, a gente é treinado a achar que a gente tem que ser tudo, fazer tudo, ter todas as respostas, ser perfeito, não pode errar. Besteira, bobagem. Assim, a gente está aprendendo o tempo inteiro. E por isso, a Bíblia é uma fonte de sabedoria inesgotável, cara. Quantas vezes, hoje mesmo eu virei para a Gra e falei, Gra, eu preciso da sua ajuda, cara. Eu preciso da sua ajuda em oração. Eu não estou conseguindo um negócio sozinha. Quantas vezes a gente no trabalho, eu estou com situações que eu não sei. Gente, eu sou a fundadora da companhia. Eu não sei. E eu falo para a gente, eu preciso de ajuda. Então, assim, é viver mesmo, tirando aquele chapéu de, veja bem, porque eu sei. Não, a Bíblia nos ensina a ser o oposto disso. A Bíblia nos ensina a ser humilde. A Bíblia nos ensina que a gente está constantemente... O que Paulo fala para a gente? Deixando para trás as coisas que passaram, não é? Vira a página e olha para frente, não é isso? Ele mesmo fala, o que eu não quero eu faço, e o que eu quero eu não faço. Pô, Davi, hoje o Cláudio estava falando aqui. Davi, quando Natan chegou para ele e falou assim, então, Natan, né, fazendo uma metáforazinha ali, falou, tá vendo, ó, uma analogiazinha, aquele pobre tinha uma ovelhinha, o rico foi lá, pegou, e Davi ficou louco da vida. Aí Natan vira e fala assim, pois é, esse cara é você. Esse cara sou eu, né? Aí Davi fala, pequei contra o Senhor, na mesma hora, em vez dele se defender e falar, veja bem, diferente a história da ovelha, porque na ovelha eu sou rei. Não, ele falou, eu pequei contra o Senhor. Eu não sou melhor que Davi, não sou melhor que Paulo. Se Paulo e Davi podem dizer que não tem tudo dominado, caraca, né? Então, acho que, assim, essa coisa do sal do mundo, luz da terra, é isso, é viver mesmo esses valores constantemente e sabendo que muitas vezes, inclusive, o mundo, pelos princípios que o mundo tem, a partir do momento que alguém olhar para mim e me vir mais vulnerável, vou colocar essa palavra, talvez tenha gente que não me respeite. Talvez tenha gente que não me respeite, talvez tenha gente que não me entenda, talvez tenha gente que não me siga. E não importa. Porque, de novo, o que eu quero é trazer o reino para a terra. Uhul! Dei uma dentro, é isso? Uhul! De forma simples também, sal na terra, a gente já cansou de ouvir isso, né? Qual é a função do sal? Conservar, preservar, dar sabor. E trazendo para o nosso assunto principal, qual é o papel da igreja hoje? Céu na terra. Quando a gente pensa que somos o sal, aonde foi que erramos? O que esquecemos de fazer como sal? Eu sei que em alguns momentos nós fizemos uma terceira função do sal, ou quarta, que é matar. O sal mata, você sabia? O sal em excesso ele vai matar. E aí muitas vezes a religiosidade que há em nós, esse espírito de Bíblia, de oração e de jejum, que parece que faz a gente mais santo, e na verdade o que faz a gente mais santo é o caminhar com Ele, e essas coisas vão juntos, gera vida, gera sabor, conserva as coisas. Então eu acho que o que a gente não pode errar é a dose. O quão espirituais somos. Às vezes a gente é espiritual demais, isso mata os outros. Às vezes a gente é tão espiritual que tudo que fala é Deus que falou, é Deus que trouxe, é a Bíblia, e não é. E aí pesa, até a relação, acho que ela é afetada, a relação
do cristão com os confins da terra que ele quer atingir. Acho que é um pouco do conceito do fariseu, né? O fariseu... O que é ser fariseu? Pelo menos na minha concepção. O fariseu, ele olha mais para o que do que para o quem. Ele olha mais para o ritual e para o que tem que ser feito do que para Jesus e para o Espírito Santo e para genuinidade, se é que existe essa palavra. Jesus disse que onde está nosso tesouro, ali também está nosso coração. Que tipo de efeito vocês acreditam que existe dessa passagem com a nossa representação do reino dos céus? Vou falar uma convicção minha a respeito disso, tá? Eu não quero criar nenhuma doutrina, mas é algo que para mim faz muito sentido. Hoje, quem que estava aqui falando? Foi o Dom que falou, não falou? Sobre onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, não foi? Eu não me lembro em que contexto ele estava falando, mas minha cabeça ela está meio limitada, essa é muita informação. Mas, cara, o que a Bíblia fala não são só palavras de sabedoria, são verdades espirituais, certo? Então, assim, quando fala onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, não é uma palavra retórica, não, ele está afirmando, ele está dizendo, olha, o teu coração está aí. Ele está, inclusive, te dando um conselho, falando, amigo, presta atenção onde você está pondo o teu tesouro, porque é aí que está o teu coração. E o que acontece com a gente quando o nosso coração está em algo? Ele é cheio e ele é influenciado por aquilo, não é? Então vamos supor, por exemplo, no nosso caso, a gente presta serviços para empresas. E toda vez que a gente presta serviço para pessoas físicas também, quando a gente presta serviço para alguém, essa pessoa nos paga. Eles estão nos dando o tesouro deles. Eles estão depositando o tesouro deles na vida de filhos de Deus. Eles poderiam estar depositando o tesouro deles na vida de filhos... Como é que ela falou? Do lazarento. E eu creio, se a Bíblia fala que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, se eles estão investindo esse dinheiro em mim, que sou filha de Deus, eu creio que o coração dele abre uma porta, uma legalidade para que algo do Espírito Santo aconteça na vida dele. Então, para mim, essa é a verdade que está por trás dessa frase quando a gente fala do nosso trabalho secular. Tá? Não sei se você tem alguma coisa diferente. Alguém tem alguma coisa a falar? Passa alguma coisa aí no coração, alguma coisa na cabeça? Não? Então tá. Vamos lá. Atos 16, 25, a Bíblia fala o seguinte. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz dizendo, não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles lhe disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. E lhes perguntavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Que tipo de legalidade espiritual essa passagem nos ensina se pensarmos num paralelo com a nossa atuação no mundo? Tá. Então, essa é outra coisa que eu também não quero criar doutrina, tá? Mas é bem forte para mim. Então vamos lá. Paulo e Silas na prisão começam a cantar. Começam eles destruídos. Paulo principalmente estava arrebentado. E aí eles começam a cantar, começam a louvar. E nisso as cadeias são quebradas, tudo é aberto. E o guardinha lá estava dormindo. Aí, quando ele acorda com o barulho que aconteceu, ele vê todas as portas abertas, tudo solto, e ele entra em pânico. Ele fala, acabou pra mim, ficou feio o negócio, eu vou me matar. E quando ele faz isso, Paulo fala, não. Olha o cara sendo uma bênção. Ele podia falar, ele vai se matar, eu vou deixar ele se matar. Não. Ele fala, não, tá todo mundo aqui, tá tudo bem. Então a primeira coisa que é o que a gente está falando, ser tu uma bênção. E aí o que me chama a atenção nessa passagem é que o guarda, não é que ele fala, ai, obrigado, isso é super legal, bacana, mas o que eu faço agora? Não, ele fala assim, o que eu faço para ser salvo? Não tem relação nenhuma com o que aconteceu. Tipo,
Tudo bem, ele viu algo sobrenatural acontecendo. Mas ele fez uma pergunta, que era uma pergunta... A gente não sabe se esse cara escutou, a gente não sabe se ele ouviu alguma coisa... Mas, a priori, esse cidadão estava ali na prisão o tempo inteiro, cuidando dos prisioneiros, e ele não estava tendo exposição ao que estava sendo dito por ali. Então, quando ele vira e fala do nada... Sabe quando você fala uma verdade, ou quando uma criança fala uma coisa que é bíblica e ela nunca entrou em contato com aquilo, que você fala, gente, só pode ser o Espírito Santo? Para mim, foi um pouco do que aconteceu com esse cara na hora. Ele falou, como eu faço para ser salvo? E aí o que me chama a atenção é o seguinte, se a gente está no mundo, então vai lá, você está dentro de uma companhia, ou você está dentro de um restaurante, ou você está trabalhando em serviço, seja lá como for. Cara, aquilo que Deus vai fazer através da sua vida, essa passagem nos mostra que vai ter uma legalidade espiritual que pode fazer com que essa pessoa deseje ser salva. Sem que você fale uma palavra para ela. Paulo simplesmente adorou, simplesmente, né? Tipo, arrebentado, o cara adorou, ou seja, ele estava vivendo circunstâncias difíceis, ele se manteve adorando, reino na terra. Ele foi liberto e não fez mal àquele homem, foi bênção para o homem, reino na terra. Ele não falou, eis o Cordeiro do mundo que tira os pecados, venha e aceite e seja salvo. Ele não falou. E o cara virou e falou assim, o que eu faço para ser salvo? Assim, eu não me espantaria se pessoas com quem eu convivo hoje em dia que não são cristãs, de repente passem na frente de uma igreja e tenham vontade de entrar. Ou que estejam escutando uma mensagem na televisão e sejam tocadas por aquela mensagem, enquanto antes nunca seriam. Quer dizer, essa palavra nos mostra que tem uma legalidade espiritual no simples fato de você estar com as pessoas e ser embaixador do reino, que pode levar as pessoas à salvação. Então é assim que eu vejo isso, é assim que eu vejo essa passagem. Não sei se você vê alguma coisa diferente. Eu vou também bem por aí, mas falando de call to action, eu entendo que toda oportunidade é a oportunidade de fazermos o movimento do reino. Toda. Então a gente vê José na cadeia, a gente vê Daniel na Babilônia, a gente vê Paulo na cadeia, a gente vê Pedro se movimentando e tudo vai acontecendo. E as pessoas começam a buscar aquilo. E o que veio para mim quando a Ju começa a falar? Das experiências que tem tido no mercado, o que mais me espanta é a necessidade espiritual que as pessoas estão vivendo. Então, eu não preciso falar muito às vezes. Eu só preciso ouvir, e ele vai falar que já fez o xamã, que já fez a yoga, que já fez e já fez milhares de coisas, já andou com não sei quem e leu tantos livros, e eles se sentem vazios. E eu acho que isso acontece com a gente aqui também às vezes, quando a gente desliga da tomada do celular, como foi falado agora há pouco. E se as pessoas estão sem Deus, é muito fácil elas se convencerem do que a gente tem para dar. Só tem um jeito de elas não se convencerem, se a nossa postura, se o nosso comportamento não condiz com o reino. Que é o papo que começou aqui. Se eu faço qualquer negócio, se eu trato as pessoas de qualquer forma, se eu aceito qualquer tipo de falcatrua, de corrupção, eu acho que o meu caminhar, as minhas pisaduras, copiando as de Jesus, em relação a princípios, valores, isso faz com que as pessoas comecem a prestar atenção e acreditar na gente. Tipo, eu não acredito em Deus, mas eu tenho que acreditar em você, porque tudo que você faz tem sentido, tem um porquê. Você não está fazendo porque é mais uma religião. É verdade mesmo para você. Então eu tenho sentido, assim, às vezes eu estou conversando com algum empresário ou com algum pessoal da área de vendas principalmente, há um desespero pela espiritualidade. Então muitas vezes eu tenho um super cuidado para não levar para o evangeliquez, que é aquele sal que mata às vezes, sabe? E demonizar tudo, e ameaçar tudo, e querer transformar a vida da pessoa pelas palavras que estou falando, que vai transformar o Espírito Santo. Então o grande lance para mim é: a pessoa precisa ver o Espírito Santo na gente.
ela pode te odiar, porque você não fez o negócio do jeito que ela queria, você não atendeu algo que ela... Mas ela precisa saber que a sua postura está embasada num princípio definido. Eu acho que é isso que me traz. E até para fechar, deixa eu só falar uma coisa que aí depois a gente abre, porque eu sei que a gente já está bem estourado, não tá? Tá. Então fala aí, Rê, depois eu falo. Não, porque está muito vivo isso. Até compartilhei com algumas pessoas que eu conversei na hora que eu cheguei, falando de testemunho, de call to action, de estar, né, com a paixão. Eu achei que eu não desse para fazer a unha hoje. Mas, enfim, arrisquei, passei lá para fazer a unha. E a moça que estava lá no meu lugar estava fazendo, já feito a mão, o pé, ia fazer o pé. Eu falei, poxa, não vai dar, né? Porque se ela fizer o pé, eu não vou conseguir fazer a mão. E é uma pessoa que, de vez em quando, eu encontro lá, ela nunca frequentou a igreja, ela me fala muitas vezes dos problemas dela, de depressão, enfim, né? Muito desacreditada, com alguns hábitos que tem destruída, que as alegra à noite e de dia. E aí eu comecei a falar sobre o que a gente tinha vivido nesses dias, mas de forma muito ousada. E aí eu ousei falar de umas visões que eu tive agora à tarde, um pouquinho antes de sair daqui, que pra a gente já é meio doido, pra quem não... E de repente eu vi ela parada. Bom, o que aconteceu depois disso é que ela deixou de fazer o pé e cedeu a mão para eu fazer. É Deus agindo. Tá aqui, ó. É Deus agindo. E aí tocou o celular dela, ela falou, não, eu quero continuar ouvindo o que você está falando. E eu estava falando sobre o Espírito Santo agindo através de nós nos lugares onde a gente está. E que foi um pouco da visão que eu tive, que depois eu compartilhei com o André. E aí ela falou assim, não vou atender não, continua falando. Aí ela disse, desse jeito que eu estou falando para vocês, faz 1 hora e pouco, 2 horas e pouco. Ela falou, não sei o que acontece, eu não gosto de religião, não gosto de ficar falando de Jesus, mas quando você fala, eu fico paralisada. Aí eu falei, Jean, sabe o que acontece? É porque o Espírito Santo, que você tem fome e tem sede e não está entendendo, está falando através de mim e captando você. E aí eu abracei ela, agradeci por ela ter deixado eu fazer a unha e profetizei sobre a vida dela, que lá no fórum onde ela trabalha, o Espírito Santo vai agir através dela e que vão mudar as coisas, enfim. Então é bem fresco, eu resolvi falar porque é muito call to action, é muito fresco legal. E é muito Espírito muito agindo, amém? Muito bom, obrigada, Rê. Pra gente encerrar, gente, acho que eu queria só deixar um recado assim, né? Reino na Terra não significa ser perfeito, pelo contrário. Quantas vezes eu peço desculpa, Gra, por semana, porque eu piso na bola? Tipo, porque a Gra, sem querer, fez sumir alguma coisa do Dropbox e eu dou um escândalo no meio de todo mundo. Pelo amor de Deus! Daí eu também peço desculpa em público. Falo, pelo amor de Deus, desculpa, galera. Ou outro dia que a gente foi falar sobre alguma coisa de dinheiro, eu fiquei nervosa. Comecei a falar, falei, gente, eu estou nervosa. Perdão. Depois eu liguei pra pessoa e falei, te amo, você me ama ainda. Então assim, Reino na Terra... não significa acertar o tempo inteiro, significa você estar o tempo inteiro disposto a continuar avançando, a continuar aprendendo e continuar fazendo a diferença, né? Então, acho que isso que é importante, porque senão fica evangeliquez, fica o sal que mata. Amém. Para encerrar, Paulo fala claramente que nós que somos perfeitos, avancemos para a perfeição. Então, naquilo que a gente já tem sido excelente, agora vamos avançar para aquilo que a gente não é, sabendo que a gente não é em muita coisa. Amém? Amém.